Já falei, vou repetir, nesta incompetência de determinados grupos que se tornaram, fecham uma oitava, uma cadência, qualquer coisa, que se não morrer vive no final tudo dá certo, que virou, num dado momento, alguma inteligência, amarrou um pacote ali de aquecimento específico. O que é o aquecimento específico? Vértico horizontalizou qualquer coisa, botou uma sequência aparentemente uniforme, pensada, já disse daquilo, o que virou especificidade dentro da música, né? Entre a franquia tinha um monte de incongruência sobre aquelas montagens, você se deparar com aquelas frequências, aquele show de estupro insistido, umas cadências sem função, o que era agonista, antagonista, paradoxo, não sei o quê. Quando que o aeróbico vem antes ou depois? Quando que apontar isocinético, isotônico, isométrico, memória muscular, falha muscular, catabólico, anticatabólico, anabólico, antianabólico, quando essas coisas aí se tornaram. Aí você vê a quantidade de incompetências e aonde isso é, né? Joga pra lá, joga pra cá, ó, orelhadas, ó, das piores possíveis, onde que a coisa implicava, né? Se não morrer, vive, as incongruências de muita coisa. Quando a questão de você selecionar movimentos e ver que dentro de um pacote de resistência, o que se tornou grave esticar em 3 meses e não necessariamente, porque o que vira quem passa aquela merda toda, quem ganha méritos de ter um corpo, montar um corpo e dar a porra da aula e copiar mais ou menos ou na hora jogar numa frequência amarrada, inventa qualquer coisa que virou aula falada, aula despedaçada, franquia que não é franquia, uma lavagem de dinheiro, uma coisa tenebrosa que eu me deparei, tenebrosa, e fui no mercado driblando todo mundo e vendo as quadrilhas, as redes de prostituição, pedofilia, se você puder imaginar desse bando de viado e puta desqualificado, a quantidade que vinha, com o que é um status perante, né? A questão da musicalidade, o que vira causa e efeito de onde o dinheiro vai, não necessariamente, o que eram fatores de decadência entre o que virou de atividade e exercício engradado, de recreativo a dizer que é sistematizado, orientado sobre um clichê científico que não mude a ordem, que atenda o íntero, o isolado, o tal de isolacionismo a quem, né? O que virou inadimplência sobre o que é um primeiro mix, quando um primeiro mix, entre outros mix, entre seleção de música e não necessariamente, mas entre seleção de exercício e a gravidade de aquecimentos incompatíveis aos exercícios de agachamento, o que é vender o trabalho dos outros e dizer que o que virou carro-chefe, os exercícios de queima e resistência do aeróbico. Ai, tô aqui, bom dia, falando aqui, tô falando. Aí aí o que virou incongruência dos exercícios, causa e efeito, entre o aeróbico e o estético, tal impacto, sobrou o pump, que o que veio que a maioria que trabalhava a ambição, sem capacitação alguma, entre os puxa-saquismo, qual que amarravam nas mesmas aulas, uma desgraça tenebrosa, né? E a incompetência de músicas repetidas e mixadas, ainda que tragam uma vertente de inteligência, não traz. Nesse mix, nessa velocidade, nesse não é. Até dá pra fazer uma variação, mas não achei legal. Ainda que o que é uma concepção aberta de você falar porque que essa música tá aqui ou não condiz, o que quer dizer que é música pronta, carro-chefe, que virou direito autoral, toda a merdalhada da coisa, platôs de BPM, o que ficou desinteligente a quem justificar o menor, como eu utilizei, o que era o menor ao maior aquecimento, o que virou menor aula, né? Pump Express, né? Maior carga em vertical horizontalidade sobre até onde parcializar e utilizar frequência. Então, o que é a menor música, o que virou até algumas músicas de quase 2 ou entre 2 no meio, o que é um 3 e pouco de aquecimento sobre uma margem de segurança de tamanha desgraça. Ainda, né, o que vira uma aula show e você amarrar o máximo de aulas em todas essas condições, o mínimo de aula e otimizar as aulas faladas entre sala né, se adequar novo lugar e entre o perfil de tudo que se pode fazer na musculação. A musculação é comunista, diz o outro, e quando que não é, né? Imagine, né, o seu olhar igual
Bom se tivesse uma bunda comunista, outra, ou aí, né? O que que virou entre isolar personal, causa e efeito, de virar atendimento multiescalarizado, como eu categorizei o meu currículo em partes ou em várias condições, inclusive com referencialidades, né? Indecifráveis ainda, os que eu deixei por aí, anotei, né? O que que virou descabimento, incongruência de perna, então já que perna que mais me forçar, eu faço uma música enorme, como que é planejar dentro, e o que virou entre o fracasso de colocar pulação, sustentabilidade, o que é a coluna, exercício acima da cabeça, manutenção do arremesso, as gravidades de não saber colocar, quando colocar flexões, tríceps, banco, exercícios unilaterais, palhaçada do caralho, em ombros, que desqualifica a condição da alta repetição, do que vira resistência, isso entra um protocolo de força, entre sair do 1, voltar do 1, carga máxima, repetição máxima, né? Então toda uma condição do que virou, em que momento utilizar dinâmicas tais, e o que ficou entre ginástica localizada, né? Entre caneleiras, entre planos, né? Quando aparentemente aula unissex, em pé e deitado, de barriga para cima, do que foi otimizar, aproveitar o step, não necessariamente o step, mas num dado momento, que precisa de uma plataforma para você não ir tanto no chão, as presilhas para se tornar bem sensível, porque tem hora que a borboleta você não aguenta, né? E o que virou, né? Estar a condições onde a carga, essa barra de 6 quilos e 2 de cada lado, eu trabalhei com, né? Mix de 1, 2 a 2,5, 3, 5, 10, acho que 15, tinha de 15 também, daqui pegasse na musculação, qualquer coisa, entre colchonete, que é a questão do colchonete, o que virou aula unissex entre os relativistas a quem se decifre quando localizado, ou toda a possibilidade de pró-sexo, pró-dessexo, entre o que virou, né, a acidentabilidade entre a quem justificar a simetria, uniformidade, paralelismo, perpendicularidade, né, diagonalidade, tracionalidade, apoiado, guiado, né, exercício livre, quando coloquei a condição, só apoiado, né, falei sobre as condições da, né, até que ponto repetir perna, não necessariamente, enxugar e fazer um MMS, quando colocar o que é replanejar, o combo, a ousadia de uma música entre outra com agonista, antagonista, ou as coisas, muito raramente são competentes para tudo isso, virou uma merda do caralho, achar que ganharam mérito sobre execução, e os que de fato não tem execução alguma, que virou tudo muito grave, o mandar fazer, então a referencialidade com que eu abracei num dado momento, atingir altas repetições, me davam dores enormes, o que era sair do protocolo de 15, esse negócio de truncar, esse negócio que olhando, né, onde você vai amarrando e tirando o que é entre fixa e piramidal, o que é crescente, decrescente, ou, né, sobreposição que potencializa o 1 ao desum, ou não necessariamente, o que virou incompetência quando falam método e técnica, né? Quando eles colocam protocolos que se vê isso daqui, não faz sentido, isso aqui é pedaço desse ou não necessariamente pedaço desse. Quando eu fiz toda uma reavaliação sobre isso, quando num dado momento parece impossível, inglês, teoria de, né, isso vem de onde, né? Invasivos, não invasivos, dissecados, não fazia sentido, olhe por fora, não seja esse, e é o outro sempre que tá, o que é, não está errado, a cada corpo é um corpo, um fracasso desgraçado, entre o que virou a droga e não a droga, né? O clichê de uma classe filha da puta e dos filhos da puta que nunca foram classe alguma e ostentaram que hipertrofia, independente de hipertrofia, não fizesse a maior diferença daquele tempo do viado da esquina, da puta estimulada, de que pouco importa se eles estão bem, agradem ao outro, que eles estuprem ou comam de qualquer maneira, trepem de qualquer maneira no outro, que virou a deficiência e dizer a quem justifica padrão de corpolatria, narcisismo, apontar beleza e feiura, sobretudo a porcosidade de trabalho, quanto custa caro implantar e até onde qualquer coisa, e até onde a perda a quem se acredite quando o leite derramado não mais convida e nem era para ser, entendeu? Sobre a execução física, né, o fracasso da execução física de membros inferiores, de abdominais, totalmente descabidos, sem eficiência para um trimestre, para uma aula, aulas de desafio tenebrosa, o que vira uma clínica,
multifracionada em lavagem de dinheiro absurda, como também camuflada, que foi uma mapa. Mas essa Constituição não tem nesse lugar, e vem nesse lugar, e é os Estados Unidos que não é os Estados Unidos, aí virou uma mapa de finge que não acontece só para não perder aonde colocou e não deu errado. Deixa que vire concepção aberta, despedaçado, power pump, pump fit, fit tal, body isso, uma merdalhada muito desgraçada, tenebrosa, né, dentro de governos, entre religiões, né, entre, né, o que virou, né, a reversa, e não necessariamente a quem atribui perceber reversa, repetição, né, condições tais perante num dado momento, o corpo vitruvianal, o corpo pelado, que é o paradoxo do peso corporal, aqui justificar atividade, né, vertico-horizontalidade, que convide, que no mínimo você tem que estar sobre um platô plano. Então o que é o terra, né, o paradoxo do terraplanismo, desse terraplanismo a quem justifique os macacos, né, os galhos, macaco não querendo galho, macaco querendo própria defesa, a quem justifique se adequarem a planos e não achar que tem que pendurar e parasitar, estuprar e matar, o que vira brancos a pretos, justificar, né, o sobrar. E não se adequou ao evolucionismo por causa de quê? Mexeu com qual lado, né? Quando a coisa entre pontuar escalas heterotrofíveis, né? Por que come? Não come a carne aqui, mas estupra aqui, não é produto disso, que reage ou mal reage? Ou reage mal, ainda que mal reagindo a quem apontar, né? Como em a teoria de que não pagou, olha só, aquele, né, ganha tantos anos, a expectativa nem atende a fiança e virou calcular coisas além da capacidade, onde que paga, e morreu e nunca pagou, a justiça nem nunca o atende, questões entre aparentes e não necessariamente aparentes, que o que virou, né, prevenção à cura não acidentável, ao platô de cura sustentável, o que virou assintomático, o que virou a quem justificar monoteísmo e desmonoteísmo, inclusive fatificação prótese espontânea, que é quem subsistencialize teletransporte, transmutação, né? E assim entre o desenigma da crucificação aqui em ressurreição, a abdução, né? Frequências e abduções, o que são 3 pontos? O que é um ponto? Íntero um ponto, né? Questões a quem justifique a porcosidade, né? Espacial como desespacial, que a quem justifica o fundo do ânus cu desluz a luz de quem, quando colocado essas questões, né? Então eu amarrei muita coisa, eu tive um gasto tenebroso. O que é você de fato, inclusive quando você pega uma música, o que é você chamar, né, perceber um clichê cultural, você tem que ter dinheiro, responsabilidade, tradição, para você entender a quem olhar racionalidade, deixar que a música entre ou saia, com que letra, com que instrumentalidade, né? Para justificar o que virou um bom tom, um tom exemplar, um tom exatificatório, um megatom sobre megatom, né? Uma sobre-simugeversalização histórica a quem se compare, sobrar, né? Sobre as questões todas colocadas quando a repetição e a carga